Muito bem, caros alunos, começamos então uma proposta de um curso de Direito Constitucional online que seja muito didático. Meu objetivo é trabalhar aqui com vocês com diversas inteligências emocionais que nós todos temos, de maneira com que vocês aprendam melhor. Trabalhar um pouco mais com o lado direito do cérebro, já que a nossa cultura ocidental é muito voltada para o lado esquerdo do cérebro. Trabalhar um pouco mais com as emoções, de maneira com que você possa utilizar toda a capacidade cerebral para aprender a matéria e não aquela repetição básica que a gente vem tendo desde os tempos da escola, que é uma subutilização do cérebro, do seu potencial de aprendizagem. Então, o meu objetivo, eu que já estou estudando a didática há muito tempo, é buscar trabalhar com diversas partes do seu cérebro para acelerar, melhorar a aprendizagem. Essa é a proposta do meu curso dentro do Méritos Online, que é uma empresa que tem todo o meu respeito pela sua administração. Muito bem. Então nós começamos o nosso direito constitucional já falando do que tem de mais importante, que é a palavra Estado. Então nós estamos falando, em primeiro lugar, dos artigos de número 1 a 4 da Constituição. Esses artigos de 1 a 4 vão tratar dos princípios fundamentais que são de suma importância para o seu estudo. Por quê? Porque esses 4 primeiros artigos da Constituição trazem toda a sua base. Para que você entenda bem qualquer matéria da Constituição, é importantíssimo que você tenha compreendido os artigos de número 1 a 4. Por quê? Porque a ideia deles é ser toda principiologia constitucional. Toda a Constituição deve ser interpretada com base no artigo 1º ao 4º. Eles vão atenuar eventuais tensões normativas entre artigos da Constituição. Eles vão buscar dar uma coesão, uma coerência ao texto constitucional. Então, sem delongas, já começamos a falar do primeiro artigo da nossa Constituição da República. E esse primeiro artigo já traz uma palavra que para a sua prova é fundamental, que é a palavra Estado. São só 4 artigos, mas são 4 artigos que dão uma margem para questões gigantescas. Então, na verdade, aqui nós vamos estudar 4 artigos, mas eu gosto de brincar que é como se estivéssemos estudando 40 artigos. Vocês vão ver o tamanho da matéria que está por trás desses 4 artigos para a sua prova, que tende a ser muito próxima do texto da lei. Mas você não vai conseguir compreender o texto da lei se a gente não visualizar toda essa matéria que está por trás, para a gente poder, então, tomar cuidado com eventuais maldades. Lembrando que o tempo todo eu vou buscar aqui, está trazendo para vocês as eventuais maldades que estão por detrás desses dispositivos. Então vamos lá, começando aí do artigo 1º. Antes da gente ler o artigo 1º, primeira palavra que eu quero que você tenha muito em mente é a palavra Estado. O que é Estado? Quando nós falamos em Estado, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque Estado tem 2 significados. Quando nós falamos em Estado, nós podemos estar conversando sobre o Estado de Minas Gerais, em que eu estou aqui agora gravando. Nós podemos falar no Estado do Espírito Santo, onde nós mineiros passamos as férias. Nós podemos falar no Ceará, que é para onde os concursados, recém-concursados, vão passar as suas férias. Nós podemos estar falando em vários estados, mas a palavra Estado também tem um outro significado. Um significado mais amplo, quase sinônimo de país. Eu posso, quando eu estou falando de Estado neste outro significado, estar falando do Brasil, ou melhor dizendo, da República Federativa do Brasil. Então, quando alguém diz Estado, opa, peraí, você está falando Estado como República Federativa do Brasil ou dentro do outro significado, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, etc. e tal? Qual é o significado que você está colocando aí nessa palavra? Na prova, 90% das vezes, se falar Estado,
vai estar falando da República Federativa do Brasil. 10% das vezes vai estar falando de algo como Minas Gerais, Bahia, enfim. Muito bem. Então nós aqui agora vamos estudar Estado, não só a República Federativa do Brasil, mas os estados em geral, nessa acepção como algo mais amplo, como a República Federativa do Brasil. Nós vamos estudar agora Estado nesse sentido de país. E vai muito mais amplo do que isso. Muito bem. Então vejam só. Tratando do Estado como país, como República Federativa do Brasil. Ótimo. O que é que nós precisamos para encontrar um Estado? Antigamente, quando a gente queria encontrar um Estado, a gente procurava um rei. Hoje, quando nós queremos encontrar um Estado, o que é que nós procuramos? Nós procuramos 4 elementos quando nós precisamos encontrar um Estado. Vejam só, esses elementos são muito importantes. Nós temos que saber isso para a prova de vocês. Vejam só, então o Estado pressupõe 4 elementos. Quais são esses elementos? Em primeiro lugar, para que eu possa falar em Estado, eu preciso de um território. Ótimo, já temos aí um território gigantesco, geográfico, e todo mundo sabe de que território eu estou falando. Estou falando do território brasileiro. Então nós já temos um território. Nós já temos uma porção de terra. Muito bem. O que mais que nós precisamos para ter um Estado? Povo. Então vejam aí, nós temos o território e nós temos o povo nesse território. Ora, são 2 elementos, eu preciso de mais 2. O que mais nós precisamos para ter um Estado? Organização. Então vejam que interessante. Qual que é o objetivo desse povo nesse território? Qual que é a finalidade do povo nesse território? Aí entra a organização. Esse povo, dentro do que ele espera, dentro do que ele quer, dentro do que ele está buscando, vai se organizar. Então eu preciso de território, é um elemento aí objetivo, povo, olha aí, um elemento subjetivo, organização. Esse povo vai se organizar nesse território dentro das suas finalidades, dentro dos seus objetivos. Só que tem um detalhe. Existem diversas organizações dentro da República Federativa do Brasil. Quando você pega lá um território, tem pessoas que se agrupam com uma finalidade, pessoas que se agrupam com outra finalidade. E aí? Olha que interessante. Qual é a finalidade máxima do povo brasileiro dentro do território brasileiro? Essa é que é a organização que nos interessa. Não é a organização do seu time de futebol, da sua faculdade, da empresa em que você trabalha. A organização que nos interessa é a organização máxima do povo brasileiro dentro da República Federativa do Brasil. Quando eu falo em organização máxima, quer dizer que não existe nada maior. Quando eu falo em organização máxima, então nós estamos falando que aquela organização é a maior que tem. Como o próprio nome diz, é a máxima. Ela é soberana. E daí nós temos a ideia de soberania. Então vejam que interessante. A vontade máxima do povo brasileiro no território brasileiro é a República Federativa do Brasil. Está aí a bandeira hasteada, significando que não existe nada no nosso território que seja maior do que a vontade máxima do povo brasileiro aqui presente, a organização máxima do povo brasileiro. Muito bem. Professor, ótimo. Onde é que eu vou encontrar essa vontade máxima do povo brasileiro? Esse povo brasileiro organizado, e não existe nada superior a essa organização, essa vontade máxima, onde que eu encontro ela escrita? Muito bem, vou te dizer em pouco tempo, mas antes eu só quero frisar que aí estão os 4 elementos formadores de um Estado: território, povo, organização política e soberania. Nós temos então que um Estado nada mais é do que a vontade máxima de um povo num território, que é a organização política. Muito bem, a máxima quer dizer soberania, quer dizer que não tem nada maior do que aquilo.
Muito bem. Aí estão os elementos de um Estado, inclusive também na nossa República Federativa do Brasil. Território, povo, organização política e soberania igual a Estado. No nosso caso, o nome do nosso Estado é República Federativa do Brasil.